Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso canal A Verdade da Fé Católica, com a intenção de dar voz aos papas até Pio XII, de trazer para as pessoas que se interessarem aquilo que foi definido pelos concílios de Nicéia no ano 325 ao Concílio Vaticano de 1869. É uma graça de Deus termos acesso àquilo que foi guardado como verdade de fé pelos papas. O Papa é o vigário de Cristo. O Papa é o representante de Deus na Terra. Existe a cátedra de Pedro, e todos esses que governaram na pessoa de Pedro faziam as vezes do próprio Deus, a voz de Deus para o mundo, guardiões da fé, guardiões da tradição, guardiões do depósito da fé, eles que seguiam os passos dos seus antecessores até chegarmos em São Pedro, que recebeu do próprio Deus a missão de governar a igreja instituída pelo próprio Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Que a leitura desse documento possa ser fecunda tanto para mim como para você. Se aproveitarmos um pouco do nosso tempo a cada dia, em pouco tempo estaremos conscientes de toda a grandeza que tem a tradição apostólica, o depósito da fé, o magistério dos papas, que é vivo, autêntico e perpétuo. É um conteúdo que traz libertação, cura e exorcismo. Que Deus te abençoe imensamente, que você seja firme e corajoso, não se deixe abater pelas perseguições, seja firme na fé católica, porque é o caminho da porta estreita. Tudo aquilo que tem sido apresentado para nós como católico, eu tenho que te dizer, não é católico. Esse que se apresenta como papa não é católico. Esses que se apresentam como cardeais, bispos, padres, não são católicos. E não sou eu que digo que não são católicos. É a doutrina da igreja que prova claramente que não são católicos, porque negam as verdades ensinadas até 1958, onde haviam muitas tribulações, mas a fé sempre foi guardada, porque sempre houveram homens e mulheres e crianças dando a vida, derramando o seu sangue para não negar a fé católica. Nós não podemos ser cúmplices do crime que está sendo cometido contra a imagem da Igreja Católica, que é a esposa de Cristo e é o corpo místico de Cristo. Porque a igreja ela é incorruptível, ela é imaculada, ela não tem mancha, ela é a arca da nossa salvação. Então a igreja não precisa de restauração. Quem precisa de restauração somos nós. O que aconteceu é que a igreja foi eclipsada, foi escondido as riquezas ensinadas pela igreja e se apresentou uma seita satânica como sendo a Igreja Católica. E essa seita tem a missão dada pelo judaísmo, pela maçonaria, pelo comunismo, de profanar a imagem da igreja, de ridicularizar a igreja. Mas a igreja é indestrutível e incorruptível. Então nós precisamos ir às fontes e não nos deixarmos enganar por essa falsa religião, essa religião da nova era que se apresenta como Igreja Católica. E todos aqueles que estão unidos a essa religião, conscientes ou não, são cúmplices do crime que está sendo cometido. Todos os movimentos, todas as pastorais, todos os serviços, todas as comunidades, sem uma única exceção, que reconhece que essa é a Igreja Católica, são cúmplices desse crime. Todos trabalham para a maçonaria. Você diz, então os canais de televisão, de rádio, esses canais do YouTube, eles todos que se apresentam como católicos são católicos? Eu digo para você, não são católicos. Eles se apresentam como católicos. Alguns guardam aspectos do catolicismo, uns mais, outros menos, mas não existe catolicismo pela metade, porque eles trabalham para a maçonaria, porque tem a mentalidade maçônica, porque uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo, que é Deus, nunca reconheceria que o Concílio Vaticano II foi legítimo. Tudo isso parece muito para você, parece até uma loucura, mas é o contrário. Loucura é abraçar a mentira como se fosse verdade e desprezar a verdade como se fosse mentira.
que Deus, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, conceda a graça a mim e a você de não esmorecermos na fé, porque o primeiro vínculo que une o homem a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é condição para a nossa salvação. Muitos estão pensando que estão vivendo o catolicismo e não estão vivendo o catolicismo. Tanto aqueles que participam da missa negra do rito de 1969, como aqueles que participam da missa tradicional Unacum, porque eles trabalham também para a maçonaria, porque eles reconhecem alguém que nega o catolicismo como se fosse papa. Isso é um desprezo, um desrespeito, uma ingratidão para com Deus, como que se fosse possível Deus ter um representante que aponta o caminho do inferno. Isso é impossível, porque representar a Deus é representar a verdade. E a igreja nunca ensinou a mentira. A igreja ensina a verdade. A igreja é a arca da nossa salvação. Não é uma canoa furada que mostra um caminho de manhã, outro caminho à tarde, outro caminho à noite, que ora ensina a verdade, ora ensina a mentira. Não é assim que funcionam as coisas na Igreja Católica. Por isso que as pessoas morriam por causa da fé. Hoje ninguém morre por causa de nada. Muitos hoje só querem saber de dinheiro, só querem saber de like, só querem saber de ter membros, só querem saber de vender cursos. E esse não é o caminho da Igreja Católica. O caminho da Igreja Católica é o caminho da gratuidade. De graça recebestes, de graça dai. Esse canal não é monetizado, esse canal não deixa exposto em lugar algum uma chave Pix, opção de cartão de crédito, débito em conta, eu não vendo cursos, não tem parceria com livraria e nem terei. Mesmo se um dia esse canal alcançar um número grande de pessoas, podem ter 10 mil inscritos, 100 mil inscritos, 1 milhão de inscritos. Mesmo que tudo isso aconteça, nunca será mudado a minha postura diante da verdade, porque nada trouxemos ao mundo e nada iremos levar. No que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Nada pode ser cobrado quando diz respeito às coisas de Deus. Vergonhoso esses pseudos padres vendendo curso para ensinar a fé católica. E pior ainda ensinam o erro. E as pessoas pagam para aprender o erro. Que coisa triste. Cobrar para ensinar e ainda pagam para aprender o erro. Isso é o caminho aberto para o precipício, para o inferno. Não tem como pessoas que vendem a fé serem alcançadas pela graça de Deus. Eles estão com a lepra de Naamã, não enxergam um palmo na frente do nariz e não sabem distinguir entre a voz de Deus e a voz do demônio. E continuarão assim, porque a graça de Deus não vem para aqueles que têm segundas intenções. Isso não tem como se falsificar, não tem como enganar a Deus. Nós podemos enganar os homens, mas não a Deus. Que Deus te abençoe, que nós possamos, através dos ensinamentos do Papa Leão XIII, abrirmos os nossos olhos para tudo aquilo que está acontecendo na igreja, que se apresenta como católica e não é, mas a verdadeira igreja, ela está intacta. Ela é incorruptível e indestrutível. E aquele que perseverar até o fim na fé católica será salvo. Inimiga vis, encíclica do Papa Leão XIII sobre a maçonaria. Aos bispos da Itália. Número 1. As forças inimigas, inspiradas pelo espírito maligno, veja bem, as forças inimigas inspiradas pelo espírito maligno. Todos aqueles que se colocam contra a igreja foram inspirados pela força maligna. E o que é inspirado? Influenciado, orientado, conduzido, estimulado, encaminhado. Então, todos aqueles que reconhecem o Concílio Vaticano II, que rezam uma missa tradicional Unacum, que rezam a missa que emergiu dos infernos do rito de Aníbal Buguini, feito pelos protestantes, comunistas, maçons, satanistas, todos esses são inspirados pelo espírito do demônio. Eu não estou aqui criticando, eu estou dizendo de todos os movimentos pastorais, serviços e comunidades. Não existe perseguição. Quem está preocupado com o pseudo-exército de São Miguel,
Quem está preocupado com Rede Vida, Canção Nova, Século XXI, TV Aparecida, Pai Eterno, Evangelizar, esses canais e todos os outros que existem, que eu não citei, inclusive de rádios, de internet, eles promovem a ideologia maçônica. Todos eles trabalham para a maçonaria, porque quando eu não denuncio o erro, eu sou cúmplice do erro. E eles fazem as pessoas receberem não a doutrina, mas falsas devoções. Então isso é ridículo o que tem acontecido. Nós estamos muito cegos se nós não estamos enxergando o que está acontecendo. O demônio, às vezes, cria uma aparência de perseguição. Nossa, o pregador tal foi perseguido. Perseguido por quem? Se a pessoa está de mãos dadas com o próprio demônio, se a pessoa promove o vigário do anticristo, faz as catequeses toda quarta-feira sendo transmitida, o Ângelus de domingo, o demônio aplaude esses canais de televisão, aplaude. Todos esses trabalham para o demônio, sem nenhuma única exceção. E se você acha que eu estou exagerando, é porque você não conhece a fé católica, a doutrina católica, o magistério dos papas, porque não se pode viver parcialmente a fé católica. As nossas referências foram tiradas. O inimigo escondeu de nós as verdades e tudo que surgiu a partir do Concílio Vaticano II é iniciativa do próprio demônio para fazer as pessoas se entupirem de serviços. Você quer dizer para mim que essas comunidades foram inspiração do Espírito Santo? Isso é pecado contra o Espírito Santo dizer isso, porque o pecado contra o Espírito Santo é atribuir a Deus aquilo que é do demônio e atribuir ao demônio aquilo que é de Deus. Quando você diz que essas inspirações vieram de Deus, você está indo contra o próprio Deus. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não pode inspirar ninguém a ensinar a mentira. Mesmo que a pessoa pense que está ensinando a verdade, mas ela está em comunhão com o vigário do anticristo, pensando que está em comunhão com o vigário de Cristo. Isso é a fumaça de Satanás. E a pessoa deveria buscar o conhecimento daquilo que a igreja sempre ensinou, porque há um desprezo com aquilo que os papas ensinaram. E esse desprezo, ele fez com que muitas pessoas abraçassem o demônio, abraçassem a mentira, porque o demônio é o pai da mentira, e repelissem a verdade. Repito, as forças inimigas, inspiradas pelo espírito maligno, sempre travam guerra contra o nome cristão. Eles unem forças nesse esforço com certos grupos de homens, cujo propósito é subverter as verdades divinamente reveladas e rasgar o próprio tecido da sociedade cristã com dissidência desastrosa. Veja bem, eles unem forças. Eles quem? Aqueles que são inspirados pelo espírito maligno. Esses ensinamentos são do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII, nesse documento, ele joga e projeta uma luz sobre as trevas que estavam acontecendo já no final do século XIX. Veja bem, as forças inimigas, inspiradas pelo espírito maligno, sempre travam guerra contra o nome cristão. Eles unem forças neste esforço com certos grupos de homens cujo propósito é subverter. O que é subverter? É revolucionar, realizar transformações profundas, modificar o que foi estabelecido, arruinar, causar desordem, desequilíbrio, destruir os valores. Eles procuram subverter, esconderam o magistério dos papas até Pio XII. Se apresenta como papa sendo vigário do anticristo. Um rito que se apresenta como católico, mas é maçom, protestante. E as pessoas vão vivendo como se tudo tivesse normal. E as fofocas cada dia aumentando mais, os canaizinhos de fofoca. No YouTube, esses que criaram canais se apresentando como católicos são grandes fofoqueiros, se tornaram juízes de papa, de bispo, de padre, só dão notícias dos escândalos que acontecem, porque eles também são servos do demônio. Porque quem não está comigo está contra mim. Quem não ajunta comigo espalha. Então não existe unidade com esses que se dizem católicos e criticam um papa. Um papa não pode ser criticado, não pode ser contestado, porque o papa é
o vigário de Cristo, que faz as vezes de Cristo. Tudo isso foi planejado pela maçonaria. Esses canaizinhos aí que a pessoa aparece com centenas de livros, se falam muito bem, conjugam o verbo certinho, nunca erram na pronúncia, tem efeitos especiais, aparece ali enquanto a pessoa está falando uma chave Pix. Se você um dia vê aparecendo um QR Code nessa tela, mude, porque alguém está fazendo com que uma inteligência artificial apareça, porque nunca eu faria isso. Toda pessoa que se prontificou a querer me ajudar de alguma forma, elas me procuraram no particular, porque elas nunca vão encontrar uma chave Pix exposta, um QR Code, uma opção, porque as coisas de Deus são sagradas. E quando eu escolho viver do Evangelho e fazendo com que as pessoas me sustentem, e forço a barra para isso, eu estou perdendo a visão espiritual. Esses que nasceram da Ecclesia Dei de 1988, esses que nasceram da Summorum Pontífico de 2007, que celebram a missa tradicional, quando eles dizem que é Papa, eles dizem movidos pelo espírito do demônio, porque Deus, que é verdade plena, nunca inspiraria alguém a chamar de vigário dele alguém que é contra tudo aquilo que os papas ensinaram até Pio XII. Basta você ler os documentos que nós indicamos no nosso canal, basta você ter acesso a esses documentos que você vai perceber que houve um desprezo com tudo aquilo que os papas ensinaram. O magistério dos papas, se você não sabe, ele é vivo, autêntico e perpétuo. O Papa é infalível, sim. Essa conversinha fiada que o Papa é infalível quando proclama um dogma, isso é ridículo. O Papa é infalível porque ele tem uma graça especial de confirmar as pessoas na fé. Não adianta querer justificar, não, ele estava no avião, ele disse que todas as religiões levam a Deus, mas ele disse informalmente, um homem de Deus não fala informalmente, porque ele é homem de Deus em todos os momentos. Isso é ridículo, colocar essa difamação, essa profanação com o papado, como se o Papa fosse uma marionete, alguém que fala as coisas e não tem valor nenhuma das coisas que ele fala. E esses canaizinhos que se dizem católicos ficam julgando. Não, o Papa disse isso, ele é humano. Ele disse isso, mas não tem valor. Só tem valor quando tem um decreto assinado, falando solenemente. Quem diz isso é movido pelo espírito do demônio, porque a igreja não ensina isso. Já trouxe aqui os documentos do Concílio Vaticano de 1869, já trouxe mais de 50 documentos, e todos esses documentos provam a grandeza do papado. As forças inimigas, inspiradas pelo espírito maligno, sempre travam guerra contra o nome cristão. Eles unem forças nesse esforço com certos grupos de homens, cujo propósito é subverter as verdades divinamente reveladas e rasgar o próprio tecido da sociedade cristã com dissidência desastrosa. De fato, é bem conhecido quanto dano essas cortes, por assim dizer, infligiram à igreja. E, no entanto, o espírito de todos os grupos anteriores, hostis às instituições católicas, voltou à vida naquele grupo chamado seita maçônica, que, forte em mão de obra e em recursos, é o líder em uma guerra contra qualquer coisa sagrada. Veja bem, forte em mão de obra e em recursos. A maçonaria patrocinou muitas religiões. O protestantismo é uma desgraça. Por mais que aparentemente seja uma graça, eu preciso dizer para você, à luz daquilo que a igreja sempre ensinou, que todas as religiões são conduzidas pelo espírito do demônio. Isso é doutrina católica de 16 séculos, que foi proclamada no Concílio de Trento e está no Catecismo Romano. Essa questão de liberdade religiosa, ecumenismo, isso é ação da maçonaria para destruir a verdadeira religião, porque o ódio da maçonaria é contra a Igreja Católica. E como eles não conseguiam destruir a Igreja Católica, eles apresentaram uma seita satânica como sendo a Igreja Católica, onde o próprio representante, dizem eles, de Deus, faz com que as pessoas permaneçam na religião que elas quiserem, porque eles querem todos no inferno, porque o ódio deles é contra a única verdadeira religião. E a única verdadeira religião é a Igreja Católica. Só que não é essa Igreja Católica apresentada desde 1958. Essa é a Igreja do demônio.
Então, quando você participa de uma missa, porque você quer receber os sacramentos, e os sacramentos foram instituídos pelo próprio Deus, mas você recebeu os sacramentos dentro de uma seita satânica, você realmente não sabe o que você está fazendo. No final do século XIX, o Papa Leão XIII julgou que os ritos celebrados pelos anglicanos não têm valor nenhum. Não acontece a transubstanciação no anglicanismo. E também o Papa Leão XIII julgou que existe e acontece na Igreja Ortodoxa a transubstanciação. Mas ele dizia que não é possível cumprir um preceito dominical lá na Igreja Ortodoxa, porque eles não reconhecem o Sumo Pontífice. Então, mesmo que haja validade, não é possível participar de algo válido, mas ilícito, porque Deus é pura verdade. Deus é santo, santo e santo. Não é possível cumprir um preceito dominical na seita do Vaticano II. Não é possível cumprir um preceito dominical na Igreja Ortodoxa, porque as pessoas estão vivendo como se as coisas estivessem tudo normal. Nossa, o padre é pecador, o bispo é pecador, o papa é pecador. Sim, todos são pecadores. A questão não está no pecado moral. A questão está na fé, que não é a fé católica. Eles jogam para isso. Eu não estou na igreja por causa de bispo, eu não estou na igreja por causa de padre, eu não estou na igreja por causa de papa, eu estou na igreja por causa de Jesus. Você não está por causa de Jesus, só se for do falso Jesus. Porque quem é católico está na igreja e tem como referência absoluta o vigário de Cristo. E respeita os sucessores dos apóstolos. E respeita os pastores de almas. Então essa conversinha fiada que se esconde atrás desse chavão satânico e dizendo que não estou na igreja por causa de padre, por causa de bispo e por causa de papa. Você está na igreja por causa de você mesmo. E se esconde atrás de um falso Deus que mostra uma falsa fé. Porque se eu falo isso, eu falo movido pelo espírito do demônio. Porque uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo não falaria isso. Porque de forma subliminar ele está dizendo que não tem relevância nenhuma. A Santa Sé, o Papa, os bispos e os padres. Ela é dona dela mesma, ela é o seu próprio Deus. Ridículo. Já vi vários padres dizendo isso. Isso é ridículo. Foge dessas pessoas como se foge de uma serpente. Continuando. E, no entanto, o espírito de todos os grupos anteriores hostis às instituições católicas voltou à vida naquele grupo chamado seita maçônica, que, forte em mão de obra e recursos, é o líder em uma guerra contra qualquer coisa sagrada. Então, tudo que é sagrado, a família, a juventude, as crianças, a missa, a igreja, os sacramentos, tudo que é sagrado, existe uma guerra contra o sagrado. Existe uma guerra sacrílega, onde se levanta o próprio demônio contra aquilo que lembra a Deus. Por isso que eles querem exterminar da face da terra todos os que professam a verdadeira fé. Você pode ser tudo nesse mundo, menos católico. Porque para ser católico, você entra em um confronto direto com as forças infernais. Número 2, condenação da seita maçônica. Nossos predecessores no pontificado romano proibiram esse grupo no decorrer de 1,5 séculos, não uma vez, mas repetidamente. Nós também, de acordo com o nosso dever, o condenamos fortemente ao povo cristão, para que eles possam se acautelar de suas artimanhas e repelir bravamente seus ataques ímpios. Além disso, para que a covardia e a preguiça não nos atinjam imperceptivamente, temos deliberadamente nos esforçado para revelar os segredos desta seita perniciosa. O que é perniciosa? Nociva, nefasta, maligna, que causa danos, perigosa. Então essa seita maligna, ela instituiu uma igreja, uma religião. E a religião instituída pela maçonaria é a igreja que surgiu a partir de Ângelo Roncalli, que era um maçom, que era um comunista, que era um satanista, que era alguém que não interessa se ele tinha consciência ou não, ele já trazia nele a ideia, a ideologia, os pensamentos maçons.
Então já foi formado para ser um grande bastardo e não para ser pastor de almas. E se você diz que eu estou exagerando, então você está chamando de bastardos todos aqueles que foram papas até Pio XII, porque não tem como unir o magistério dos papas até Pio XII com o magistério falso dos papas a partir de Ângelo Roncalli. Uns foram vigários de Cristo, outros vigários do anticristo. Não tem como unir Deus e Baal, a luz e as trevas, a verdade e a mentira. É muito sério o que está acontecendo. Eu não estou aqui falando de boca para fora, não estou aqui combatendo a igreja de Cristo, estou dando voz aos pastores que governaram a igreja na pessoa de São Pedro. Mas não é porque eu ouvi alguém dizendo que essa é a seita maligna, porque eu descobri através das fontes primárias dos documentos dos papas e da doutrina católica que essa é uma seita maligna, é uma seita satânica, maçônica, judaica, satânica, que ensina o erro e conduz as pessoas ao inferno, que leva as pessoas a julgarem tudo pelo sentimentalismo. É uma religião das devoções, onde se escondeu a doutrina e se apresentou devoções, devoções, devoções e devoções, onde se canonizou os vigários do anticristo, porque Ângelo Roncalli, Montini e Carol Wojtyla foram inimigos de Deus e inimigos da fé. E se você não enxerga isso, é porque você não conhece aquilo que a igreja sempre ensinou. Canonizar esses três é a prova irrefutável de que essa igreja é uma religião da nova era. E aqueles que estão abraçando esses falsos pastores estão abraçando os representantes do próprio demônio e desprezando os representantes de Deus. Continuando, nossos predecessores no pontificado romano proibiram esse grupo no decorrer de 1,5 século, não uma vez, mas repetidamente. Nós também, de acordo com o nosso dever, como Papa, como Vigário de Cristo, o condenamos fortemente ao povo cristão, para que eles possam se acautelar de suas artimanhas e repelir bravamente seus ataques ímpios. Além disso, para que a covardia e a preguiça não nos atinjam imperceptivamente, temos deliberadamente nos esforçado para revelar os segredos dessa seita perniciosa e os meios pelas quais ela trabalha para a destruição do catolicismo. Essa seita trabalha para a destruição do catolicismo. Você quer um meio mais eficaz de destruir do que apresentar uma falsa religião como sendo a verdadeira? Quando você é perguntado em algum ambiente, o que você é? Católico, as pessoas até riem. Alguns não riem na sua frente, mas por dentro elas falam, ridículo. É a religião desses aí que são profanos, que ensinam que se deve dar bênção para casais do mesmo sexo. É esses aí que promovem a religião universal. Por quê? Porque a intenção da maçonaria era essa, difamar a imagem da igreja de Cristo. Porque ele não tem como difamar a igreja. Então ele difama a imagem da igreja. Número 3, catolicismo em perigo. Agora, porém, por uma certa indiferença irrefletida, por parte de muitos italianos, fez com que eles não reconhecessem a magnitude e a extensão do perigo. E assim, a fé de nossos ancestrais, a salvação conquistada para a humanidade por Jesus Cristo e, consequentemente, os grandes benefícios da civilização cristã estão em perigo. De fato, sem temer nada, veja bem, sem temer nada, e não cedendo a ninguém, a seita maçônica prossegue com maior ousadia dia a dia, com sua infecção venenosa, permeia comunidades inteiras e se esforça para se enredar em todas as instituições de nosso país, em sua conspiração para privar à força o povo italiano de sua fé católica, origem e fonte de suas maiores bênçãos. O que mais o demônio trabalha para fazer é fazer com que todas as pessoas percam a fé. Por isso que no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 8, diz: quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Tem um documento que está aqui na minha frente, Pastor Eternos, que é o documento do Concílio do Vaticano, que proclama o dogma da infalibilidade papal. No número 12, é o que diz esse documento. A primeira condição para a salvação é a de guardar a regra da reta fé.
Veja bem, a primeira condição para a salvação é a de guardar a regra da reta fé. Em outro documento dogmático também, Dei Filhos, número 19, diz assim: pois sem fé é impossível agradar a Deus, citando Hebreus 11, 6. E compartilhar as condições de seus filhos. Ninguém pode ser justificado sem ela. Sem ela o quê? Sem a fé. E ninguém conseguirá a vida eterna se nela não perseverar até o fim. Veja bem, ninguém conseguirá a vida eterna se nela não perseverar até o fim. Outro documento do Papa Pio IX, o Papa que teve o pontificado mais longo da história da Igreja, no documento Que Pluribus, número 6, diz assim: quem não conservar íntegra e inviolável tal fé, sem dúvida estará perdido para sempre. Por isso que somos atacados na fé. O demônio não quer ninguém professando a fé católica, quer professando essa fé relapsa, abraçando todas as religiões. Esses homens são servos do demônio. E quem reconhece esses homens como representantes de Deus também são servos do demônio. Não interessa mais se celebra a missa tradicional ou a missa de rito maligno de 1969. São todos conduzidos pelo espírito do demônio, porque alguém que não denuncia o mal é cúmplice do mal. Uma vez que esses que celebram a missa tradicional e reconhecem bandidos, charlatões como papas, eles são cúmplices desse crime. Então eles também trabalham para a maçonaria. Olha o que diz o Papa Gregório XVI na Miraribus, número 13. Temam aqueles que sonham que velejando sobre a bandeira de qualquer religião se possa igualmente alcançar o porto da eterna felicidade. Ou os ensinamentos de Gregório XVI, que estão em plena comunhão com seus antecessores, é uma mentira, ou esses ensinamentos a partir de Ângelo Roncalli são uma mentira. Não tem como dizer que são representantes do mesmo Deus. Temam aqueles que sonham que velejando sobre a bandeira de qualquer religião se possa igualmente alcançar o porto da eterna felicidade. Considerem que, pelo testemunho do Salvador mesmo, estão contra Cristo, porque não estão com Cristo. E que desgraçadamente despeçam aqueles que com ele não recolhem. Deste modo, sem dúvida, sofrerão eternamente se não tiverem a fé católica e não a conservarem íntegra e inviolada. Então, quando você diz que a Canção Nova está sendo perseguida, que o Frei Gilson está sendo perseguido, que esses fundadores de comunidades foram inspirados pelo Espírito Santo, que esses movimentos foram inspirados pelo Espírito Santo, que essas pastorais foram inspiradas pelo Espírito Santo, que ser ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia é a ação do Espírito Santo, que ser diácono permanente é a ação do Espírito Santo. Tudo isso foi iniciativa do espírito diabólico que está aqui, as forças inimigas inspiradas pelo espírito maligno sempre travam guerra contra o nome cristão. Todos esses são vômito do demônio. Daqui a pouco vão canonizar fulano, beltrano, porque fundou comunidade, porque tem televisão, tem rádio, tem internet, porque arrecada milhões. Eu digo para você, essa religião do anticristo, ela realmente coloca nos altares da seita maligna aqueles que fizeram direitinho o trabalho do demônio. Por isso que Ângelo Roncalli está lá, no missal, por isso que Montini está lá, Carol Wojtyla, não é porque eles foram homens de Deus, foi porque eles afrontaram a Deus, desprezaram o magistério dos verdadeiros papas, desprezaram a doutrina católica, a tradição apostólica e o depósito da fé. Então, esses aí que têm centenas de livros, eu às vezes falo o nome de uma pessoa e de outra, não é me sentindo melhor do que ninguém, não. Confronta o que eu estou falando com a doutrina católica. Você vai ver que o Felipe Aquino, que tem mais de 100 livros, nem católico ele é. Que o Monsenhor Jonas, nem católico ele foi. Inclusive o Padre Léo não foi católico, inclusive Frei Gilson não é católico, as freiras lá que cantam muito bem não são católicas, são funcionárias da maçonaria, porque não denunciam os mentirosos que se apresentam como vigários de Cristo, como sucessores dos apóstolos, como pastores de almas, porque só querem pedir pix. Você pode rezar o rosário todo dia, toda hora. Se você não está vinculado à verdade católica, esse rosário vai ser motivo de condenação para você. Não é assim que se julga quem é católico e quem não é católico. Se julga pela doutrina, pelo magistério dos papas, que é vivo, autêntico e perpétuo.
Se julga pelo depósito da fé e pela tradição apostólica. Não tem como mais enganar as pessoas. Não vou continuar com esse canal se for para ficar mentindo, colocando pano quente em tudo, dizendo que basta participar de uma missa tradicional. Não basta, não. A fé é muito mais do que a missa. A missa é o ápice de tudo. Tanto que os pecados que merecem maior castigo, como eu já trouxe em vários vídeos, é o pecado contra a Eucaristia, contra o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você for ler sobre o sacramento da Eucaristia no Catecismo de Trento, já começa assim. Posso até pegar para você, está aqui na minha frente. Vou ler essa parte para você. Veja bem, página 257. Se entre todos os sagrados mistérios que nosso Senhor e Salvador nos confiou, como meios infalíveis para conferir a divina graça, não há nenhum que possa comparar-se com o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Assim também, não há crime que faça temer pior castigo da parte de Deus do que não terem os fiéis devoção e respeito na prática de um mistério que é todo santidade, ou antes, que contém em si o próprio autor e fonte da santidade. Você associar um satanista e rezar uma missa tradicional Anacum, você é pior do que quem celebra a missa de Aníbal Buguini. Porque você não tem vergonha na cara de conhecer a doutrina católica. Você está vendo as pessoas desprezarem Pio XI, Bento XV, São Pio X, Leão XIII, Pio IX, Gregório XVI, Pio VIII, Leão XII, Pio VII, Pio V, São Pio V. Estão vendo as pessoas desprezarem o sangue dos mártires, está passivo dizendo, é papa sim, mas eu não obedeço nisso, mas obedeço naquilo. Você é pior do que um protestante. A pior seita que já existiu na história da humanidade é essa seita que nasceu a partir de 1958, porque ela profana os templos católicos, ela roubou os nossos templos, ela se apresenta com as autoridades que aparentemente eram católicas, mas são maçônicas. Toda a maçonaria em massa está dirigindo essa seita maçônica. Essa é uma seita judaica, maçônica, satânica, que nega todas as verdades ensinadas. E olha o que continua dizendo o Catecismo Romano. Com muita perspicácia alcançou o apóstolo essa verdade e sobre ela nos advertiu em termos peremptórios, definitivos. Tendo, pois, mostrado como era enorme o crime daqueles que não distinguem o corpo do Senhor, acrescentou logo em seguida, por isso é que entre vós há tantos doentes e fracos, e muitos chegam a morrer. Isso é doutrina católica, catecismo romano. Ganhei esse catecismo, com a graça de Deus, ganhei todos os documentos que eu tenho aqui, me serviram deles. Foi um presente de alguém com a bondade emanando do coração da pessoa, que eu não teria condições de comprar. Tudo que chegou a mim, chegou por providência divina. Olha o que diz o número 4 desse documento. De um lado, foram aplicados infinitos artifícios para atacar a fé divina. De outro, a legítima liberdade da igreja foi desprezada, ao ser oprimida pelas leis, tanto em teoria quanto na prática. Admite-se que, na igreja, não se faz presente a essência, a razão de ser de uma sociedade perfeita, mas que a república vai à frente e a liderança civil se antecede ao poder sagrado. Assim, desta doutrina perniciosa e falsa, frequentemente condenada pelo juízo da sé apostólica, muitos males se seguem, sobretudo este, que os governantes da esfera civil se intrometam onde, de modo algum, é lícito, e não temam tomar para si o que tiraram da igreja. Outrora, o poder civil e o poder religioso trabalhavam juntos para a glória de Deus. Com o passar dos tempos, por influência da maçonaria, foram tomando os postos do poder civil e houve uma divergência, uma ruptura entre o poder civil e o poder religioso. E havia combates entre o poder civil e religioso. Inclusive, o Papa Leão XIII escreveu muito sobre isso, que expõe claramente essa questão. Por outro tempo, houve uma ruptura total do poder civil e do poder religioso. Hoje, o poder civil e o poder religioso novamente trabalham juntos. Só que, agora, para o próprio demônio.
não mais para a glória de Deus. Esses que aí se apresentam como pastores, você viu a postura deles na pandemia, que a vacina é um ato de amor, que tem que fazer lockdown mesmo, usar máscara. Tudo isso é aprovado pelos falsos pastores. Alguns se esconderam, ficaram com medo de dar os sacramentos para as pessoas. Quantas pessoas morreram à míngua, porque esse sistema satânico assassinou milhares, para não dizer milhões de pessoas no mundo, com essa falsidade dessa perniciosa pandemia planejada, porque eles são satanistas. Então você está participando de uma religião onde satanistas se apresentam como representantes de Deus. Parabéns para você. Parabéns para você que fica criticando aqueles que estão denunciando os inimigos de Deus. Isso é ridículo, essa postura que muitos têm tomado. Número 5. Os clérigos têm sido subestimados. Da mesma forma, de uma maneira não menos insidiosa, eles planejam suavizar a oposição do baixo clero com suas promessas. Seu propósito nesse empreendimento pode ser facilmente detectado, especialmente porque os próprios autores desse empreendimento, desse projeto, dessa tentativa, dessa investida, dessa ação, não se esforçam o suficiente para esconder o que pretendem. Eles não escondem mais nada. Já no final do século XIX, eles eram escancarados, não escondiam seus planos. É o próprio Papa Leão XIII dizendo isso. Seu propósito nesse empreendimento pode ser facilmente detectado, especialmente porque os próprios autores desse empreendimento não se esforçam o suficiente para esconder o que pretendem. Eles desejam conquistar o clero pela bajulação, uma vez que as novidades os tenham confundido. Eles retirarão sua obediência à autoridade legítima. E, no entanto, neste assunto, eles parecem ter subestimado a virtude de nosso clero, que por tantos anos deu exemplos manifestos de sua moderação e lealdade. Temos todos os motivos para confiar que, com a ajuda de Deus, eles continuarão sua devoção ao dever, não importa quais circunstâncias possam surgir. Aqui existiam padres legítimos, padres bem formados, e a maçonaria tentava flertar, bajular e, através da bajulação, conquistar o clero. E não era eficaz essa atitude da maçonaria. Por isso que eles se infiltraram e aqueles que foram cedendo às pressões maçônicas foram porque já iam sendo formados na ideologia maçônica, porque infiltrados assumiram os postos, o corpo docente, a reitoria de seminários, o episcopado, o estado clerical, e foi como um câncer se alastrando. Chegou uma hora que todos hoje marcham sobre o estandarte do demônio, pensando que estão marchando sobre o estandarte de Deus. E não sou eu dizendo isso. Isso está no documento da Alta Vendita. Isso já tinha sido descoberto por Pio IX, por Gregório XVI. Eu trouxe todos os documentos dos papas, desde Clemente XII, in eminente, em 1738, no nosso canal. Então, não estou falando de algo que eu ouvi alguém comentar. Eu estou falando de algo que eu já li, reli várias e várias vezes e gravei vários vídeos sobre o assunto. Olha o que diz o documento da Alta Vendita, para que você saiba que as comunidades, os movimentos, as pastorais, os serviços, os padres, os bispos, todos os que estão trabalhando em qualquer nível de compromisso nessa seita marcham sobre o estandarte do demônio. Inclusive, repito pela terceira vez, os que nasceram da Ecclesia Dei, os que nasceram da Sumorum Pontífico e os que preservaram a missa tradicional, mas continuam reconhecendo bandidos como vigários de Cristo, esses também trabalham para a maçonaria. Olha o que diz o documento da Alta Vendita. O objetivo é tão belo que nós devemos necessariamente içar ao vento todas as velas a fim de concretizá-lo. Se quiserdes revolucionar a Itália, olhai para o Papa cujo perfil acabamos de descrever. Quereis estabelecer o reino dos eleitos no trono da prostituta da Babilônia? Que o clero marche sobre o vosso estandarte, enquanto acreditam ingenuamente que estão marchando sobre o estandarte das chaves apostólicas. Esse foi o plano da maçonaria.
A pessoa não precisa saber que é serva do diabo. A pessoa não precisa saber que ela é maçom. A pessoa é sem o saber. Então, aí que está a questão de tudo isso. Todos os que trabalham nessa estrutura estão vinculados à maçonaria. Eu não sei que grau que a pessoa está. A pessoa não precisa fazer um juramento formal. A pessoa já é serva do demônio através do serviço que ela presta para a maçonaria. Essas comunidades que se dizem perseguidas, elas são funcionárias do anticristo. Por favor, eu não estou aqui criticando, eu não estou condenando, eu não estou levantando uma bandeira da mentira. Eu estou dizendo que isso foi planejado pela maçonaria e esses papas, tanto Gregório XVI, como Pio IX, como Leão XIII, como o Papa São Pio X, tiveram acesso a esse documento. O objetivo é tão belo que nós devemos necessariamente içar ao vento todas as velas, a fim de concretizá-lo. Se quiserdes revolucionar a Itália, olhai para o Papa cujo perfil acabamos de descrever. Quereis estabelecer o reino dos eleitos no trono da prostituta da Babilônia? Que o clero marche sobre o vosso estandarte, enquanto acreditam ingenuamente, olha só, enquanto acreditam ingenuamente que estão marchando sobre o estandarte das chaves apostólicas. Essa é a sacada da maçonaria. Fazer com que todos marchem sobre o estandarte do demônio, pensando que estão marchando sobre o estandarte da sé apostólica. Roma perdeu a fé e se tornou sede do anticristo. Olha o que diz os segredos de La Salette, Nossa Senhora de La Salette. Os padres, ministros do meu filho, os padres, por suas vidas perversas, por sua irreverência e sua impiedade na celebração dos santos mistérios, por seu amor ao dinheiro, seu amor de honras e prazeres, os padres têm se tornado latrinas de impureza. Sim, os padres estão pedindo vingança, e vingança está pendendo sobre suas cabeças. Ai dos padres e daqueles dedicados a Deus, os quais, por sua falta de fé e suas vidas perversas, estão crucificando o meu filho novamente. Os pecados daqueles dedicados a Deus bradam ao céu e clamam por vingança. E agora vingança está às portas deles, pois não há quem traga misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas. Não há um sequer digno de oferecer um sacrifício imaculado ao Eterno, por amor ao mundo. Essas são palavras de Nossa Senhora na aparição de La Salette. A situação que nós vivemos hoje, ela foi já alertada por dezenas de documentos, por vários séculos, nós fomos alertados de tudo isso. O grande plano dos inimigos foi esconder as verdades ensinadas. Então, quando você gasta o seu tempo para ter acesso a esses documentos, você está investindo muito bem o seu tempo, porque através do contato com a verdade, a mentira é dissipada. Número 6 do documento A Força Inimiga do Papa Leão XIII. Contudo, a partir destas coisas, que tocamos com muita brevidade, facilmente se deduz o que a seita dos maçons pode e também o que espera como fim. Isso aumenta o mal, e não podemos considerá-lo sem grande angústia da alma, que realmente se contam muitos de nossos compatriotas que a esperança de seus interesses e uma mísera ambição levam a dar o nome e a prestar ajuda à seita. Veja bem, vou repetir pela 4ª vez, todos aqueles que estão reconhecendo essa seita como sendo a Igreja Católica, eles trabalham para o inimigo. Eles estão excomungados ipso facto. Todos eles estão fora da igreja, excomungados, porque são hereges, cismáticos e apóstatas. Não existe possibilidade de alguém que reconhece o Concílio Vaticano II, mesmo que ele celebre a missa tradicional, ipso facto. Não é opinião pessoal minha. Confronta as coisas que eu estou trazendo com aquilo que é ensinado pela Igreja Católica. Continuando, número 6. Estando as coisas nesse ponto, visto que a consciência do dever urge tal propósito,
apelamos à vossa caridade episcopal, veneráveis irmãos, e, em primeiro lugar, pedimos que vos seja posta como meta a salvação desses que acabamos de mencionar. O vosso zelo lute, assídua e constantemente, para retirá-los do erro e da perdição certa. Para retirá-los do erro e da perdição certa. Marcham sob o estandarte do demônio, acreditando que estão marchando sob o estandarte da Santa Sé. Lute, assídua e constantemente, para retirá-los do erro e da perdição certa. Poder desembaraçar aquele que caiu nas redes dos maçons. Com certeza, é uma empresa de muita dificuldade e duvidosa quanto ao êxito. Não é fácil convencer as pessoas. Muitas pessoas me procuram, e eu vivo na minha própria pele, que pouquíssimas pessoas estão interessadas em saber o que está acontecendo. As coisas são tão claras, mas ao mesmo tempo a fumaça de Satanás impede com que as pessoas enxerguem aquilo que está acontecendo. E as pessoas dizem, aconteça o que acontecer, eu não arredo o pé da Igreja Católica. Elas já estão participando da seita satânica, maçônica, judaica e se dizem fiéis à Igreja Católica, desprezando as verdades ensinadas pelo catolicismo. Esses últimos que se apresentaram como papas, eles odiavam a Igreja Católica. Eles foram formados para odiar tudo aquilo que diz respeito à doutrina católica. Veja bem, todavia, não se deve desesperar da salvação de ninguém, porque é admirável a força da caridade apostólica. É difícil, mas não é impossível. Olha o que o Papa diz. Todavia, por mais difícil que seja, não se deve desesperar da salvação de ninguém, porque é admirável a força da caridade apostólica. Obviamente, com o auxílio de Deus, em cujo poder e arbítrio estão as vontades mesmas dos homens. Número 7. Além disso, deve-se estar alerta a toda ocasião, para que também possam ser sanados aqueles que nisso pecam por timidez, os quais, a saber, não por sua má índole, mas por moleza de ânimo. É necessário buscar conhecer a verdade católica. Vou repetir o início desse número 7. Além disso, deve-se estar alerta a toda ocasião, para que também possam ser sanados aqueles que nisso pecam por timidez, os quais, a saber, não por sua má índole, mas por moleza de ânimo e por pobreza de senso, escorregam a ponto de favorecer as iniciativas maçônicas. Está aqui a prova irrefutável de que todos os movimentos pastorais, serviços, comunidades, bispos e padres, mesmo sem ter consciência, mas porque são frouxos, moles, relapsos, conformistas, buscam os próprios interesses, não têm coragem de falar a verdade, porque vão perder a paróquia, vão perder a diocese, vão perder o cargo, vão perder a segurança financeira. Aqui. Além disso, deve-se estar alerta a toda ocasião, para que também possam ser sanados aqueles que nisso pecam por timidez, os quais, a saber, não por sua má índole, mas por moleza de ânimo e por pobreza de senso, escorregam a ponto de favorecer as iniciativas maçônicas. Então alguém está preocupado com a Canção Nova, se ela favorece as iniciativas maçônicas. Algumas vezes os inimigos até permitem que se fale uma coisinha ou outra, como se estivessem combatendo a maçonaria, mas estão abraçadas com a ideologia maçônica. E continua o Papa. A propósito, é extremamente grave aquela sentença de Félix III, também Papa, nosso predecessor. Olha o que diz o Papa Leão XIII, citando o Papa Félix III, no documento A Força Inimiga, Inimiga Vis, no número 7. Aprova-se o erro a qual não se resiste, e se oprime a verdade que não se defende. Não está isento de culpa de uma sociedade oculta quem se omite em relação a impedir uma evidente má ação. Uma vez que eu reconheço, eu sou cúmplice. Todos aqueles que reconhecem são conduzidos pelo espírito do demônio.
são inspirados pelo espírito do demônio. Todos os fundadores de comunidades foram inspirados pelo espírito do demônio para fundarem uma comunidade, para serem um álibi, para serem cúmplices dessa estrutura satânica que surgiu a partir de Ângelo Roncalli. Repito, aprova-se o erro ao qual não se resiste, e se oprime a verdade que não se defende. Vou falar uma coisa aqui muito séria. Não estou aqui confrontando tudo e todos. Nós precisamos confrontar a nossa postura com a doutrina católica, o magistério dos papas, o depósito da fé e a tradição apostólica. Mesmo aqueles que defenderam a missa tradicional, que não cederam às pressões, que foram muitas, a pressão que se viveu na pandemia, se viveu na época do Concílio Vaticano II, impondo as mentiras como se fossem verdades. Muitos bispos morreram de tristeza. Muitas religiosos abandonaram a vida religiosa para se debandarem, porque perderam o sentido da vida. Só que esses que guardaram a missa tradicional e continuam reconhecendo essa estrutura como legítima, eles também trabalham para a maçonaria. Lamento informar, por mais que as pessoas preservaram alguns aspectos da fé, não é suficiente preservar a missa tradicional. Se eu reconheço um satanista como papa, eu sou cúmplice do satanista que se apresenta como papa. Isso está no documento Satis Cognitum, número 20. Já li pelo menos 6 vezes em vídeos diferentes. Essa questão que não pode ser desconsiderada. Aprova-se o erro ao qual não se resiste. E se oprime a verdade que não se defende. Não está isento da culpa de uma sociedade oculta quem se omite em relação a impedir uma evidente má ação. Então, se eles estão deitando e rolando, a Fraternidade São Pio X não contribuiu em nada. Eles continuam cada vez profanando mais e ainda continuam reconhecendo. E reconhecendo, continuam julgando naquilo que não está de acordo com o que julgam ser correto, não obedecem. Naquilo que está de acordo, obedece. Isso é uma profanação do papado. Com certeza essa postura não é católica, porque se eles tivessem reagido, se esses que surgiram da Ecclesia Dei, da Summorum Pontificum, se unissem, com certeza essa estrutura já teria sido desmascarada. Mas hoje cada um busca os seus próprios interesses. Porque naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Cada estrutura que se apresenta como tradicional, muitas vezes é mais dividida do que a seita satânica que já está lá no fundo da fossa, cheia de excremento, nadando e se achando católico. Então esse pessoal que defende a missa tradicional, alguns são piores do que aqueles que estão na missa de Aníbal Buguini. Por quê? Porque não trabalham para desmascarar os falsos pastores e a seita maçônica, judaica, satânica. Ficam no conformismo, porque estão lá, não, eu tenho sacramentos, eu tenho a missa, eu tenho tudo. Você não tem a fé. E o primeiro vínculo que une o homem a Deus é a fé. Continuando e terminando o número 7, é necessário elevar os espíritos quebrados deles, pela direção dos seus pensamentos, aos exemplos dos antepassados, aquela fortaleza que é guarda do dever e da dignidade, de modo que lhes pese muito e envergonhe fazer ou ter feito qualquer coisa de forma não corajosa, pois toda a nossa vida está posta diante de certa batalha, na qual, sobretudo, se combate pela salvação. E nada é mais vergonhoso ao homem cristão do que tropeçar no dever por causa da indolência, por causa da preguiça, por causa da moleza, por causa da covardia. Covardes. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Não é garantia de que você vai entrar no reino dos céus porque você celebra a missa tradicional, porque você acolhe aqueles que são destruidores da fé católica. Vou ler essa parte novamente. É necessário elevar os espíritos quebrados deles pela direção dos seus pensamentos, aos exemplos dos antepassados, aquela fortaleza que é guarda do dever e da dignidade, de modo que lhes pese muito
e envergonhe fazer ou ter feito qualquer coisa de forma não corajosa. Pois toda a nossa vida está posta diante de certa batalha, na qual, sobretudo, se combate pela salvação. E nada é mais vergonhoso ao homem cristão do que tropeçar no dever por causa da indolência. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não seja covarde. Não queira viver um catolicismo pelas metades. Se você me permite, vou encerrar esse vídeo lendo uma parte do número 20 do documento Satis Cognitum do Papa Leão XIII. Esse tempo que você está investindo, mais de 1 hora de vídeo, não é tempo perdido, é tempo investido. Evidente é, pois, consoante tudo o que acaba de ser dito, que Jesus Cristo instituiu na igreja um magistério vivo, autêntico e ademais perpétuo, o qual ele investiu da sua própria autoridade, revestiu do Espírito de verdade, confirmou por milagres e quis e severissimamente ordenou que os ensinamentos doutrinais desse magistério fossem recebidos como seus próprios. Esse canal faz com que a voz dos papas chegue até você. E a voz dos papas é a voz de Deus. Continuando o número 20. Todas as vezes, pois, que a palavra desse magistério declara que esta ou aquela verdade faz parte do conjunto da doutrina divinamente revelada, deve cada um crer com certeza que isso é verdade. Veja bem, todas as vezes, pois, que a palavra desse magistério declara que essa ou aquela verdade faz parte do conjunto da doutrina divinamente revelada, deve cada um crer com certeza que isso é verdade. Porque, se de algum modo isso pudesse ser falso, daí se seguiria o que evidentemente é absurdo, que o próprio Deus seria o autor do erro dos homens. Senhor, se estamos no erro, fostes vós mesmos que nos enganastes. Afastado assim todo motivo de dúvida, pode então ser lícito a quem quer que seja repelir alguma dessas verdades sem se precipitar abertamente na heresia, sem se separar da igreja e sem repudiar em bloco toda a doutrina cristã? Ignorar o magistério vivo, autêntico e perpétuo é ignorar o catolicismo. Todo o magistério dos papas é desprezado. Vou ler, se Deus permitir, novamente nesse mês de fevereiro, o documento Testa em Benevolência, onde o Papa Leão XIII condena o americanismo, que é anunciar o evangelho com muito vigor, mas desassociado do magistério, porque todo o magistério foi rejeitado e as pessoas do americanismo se diziam conduzidas pelo Espírito Santo, porque pregavam muito bem e atraíam multidões, mas elas eram conduzidas pelo espírito do demônio, porque elas eram conduzidas pelo instinto secreto, pelo espírito herético e buscavam novidades. É muito semelhante ao que acontece hoje. Esse Concílio Vaticano II foi uma amplificação do americanismo, onde aquilo que aparentemente é de Deus, na verdade não é nascente de Deus, mas do espírito herético. Aí o Papa continua dizendo, porque a natureza da fé é tal que nada é mais impossível do que crer isso e rejeitar aquilo. Com efeito, a Igreja professa que a fé é uma virtude sobrenatural, pela qual, sobre a inspiração e com o socorro da graça de Deus, nós cremos que aquilo que por ele nos foi revelado é verdadeiro. Cremo-lo não por causa da verdade intrínseca das coisas, vista na luz natural da nossa razão, mas por causa da autoridade do próprio Deus, que nos revela essas verdades que não podem nem se enganar, nem nos enganar. E aí encerra o número 20 desse documento, Satis Cognitum, faz questão de ler para vocês. Se há, pois, um ponto que evidentemente tenha sido revelado por Deus e que nós recusamos crer, não cremos absolutamente nada com fé divina. É isso. Se há, pois, um ponto que evidentemente tenha sido revelado por Deus e que nós recusamos crer,
não cremos absolutamente nada com fé divina. Quem abraçou a liberdade religiosa, abraçou o erro. E em bloco desprezou a fé católica. E olha o que continua dizendo o Papa Leão XIII. Ao contrário, aquele que mesmo num só ponto recusa o seu assentimento às verdades divinamente reveladas, realissimamente abdica por completo a fé, visto recusar-se submeter-se a Deus enquanto suma verdade e motivo próprio da fé. Em muitos pontos, eles estão comigo. Em alguns apenas não estão comigo. Grava isso. Em muitos pontos, eles estão comigo. Em alguns apenas não estão comigo. Mas por causa desses alguns pontos em que eles se separaram de mim, de nada lhe serve estar comigo em tudo mais. Cita o Papa Leão XIII, doutor da Igreja Santo Agostinho. E concluo também o vídeo, nada mais justo, porque aqueles que só tomam da doutrina cristã o que querem, apoiam-se no seu próprio juízo e não na fé. Veja bem, nada mais justo, porque aqueles que só tomam da doutrina cristã o que querem, apoiam-se no seu próprio juízo e não na fé. E recusando reduzir à servidão toda inteligência sobre a obediência de Cristo, na realidade obedecem a si mesmos antes que a Deus. Vós, que no Evangelho credes o que vos apraz e recusais crer o que vos desagrada, vós credes em vós mesmos, muito mais do que no Evangelho. Cita o Papa Leão XIII, Santo Agostinho. Encerro lendo novamente. Vós que no Evangelho credes o que vos apraz e recusais crer o que vos desagrada, vós credes em vós mesmos, muito mais do que no Evangelho. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Pio X, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.